Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Psiquiatria Clínica da Residência Médica do Cândido Ferreira. Como vocês já sabem, meu nome é Renan e o tema da aula de hoje é transtorno afetivo bipolar. Não se esqueçam dos outros materiais complementares, artigos, questões e muito mais que estão esperando por você na plataforma do curso. Sem mais delongas, transtorno afetivo bipolar. Você já deve ter escutado diversas vezes no consultório o paciente falar: "Doutor, sabe qual que é o meu problema? Eu tenho bipolaridade, sou duas pessoas diferentes." Ou familiar falar: "Ele é bipolar, doutor, tem hora que tá nervoso e tem hora que tá um amor." Com isso as coisas ficam fáceis, não é? O diagnóstico já está pronto. Mas será mesmo? Essa aula tem o objetivo de te ajudar a entender o que é o transtorno bipolar e comentar sobre diagnóstico e tratamento. Vamos embora? Na aula de transtorno depressivo, a gente falou sobre a afetividade, né? O humor, que é uma das esferas afetivas, de forma didática, ele se divide em dois polos: hipotímico e hipertímico. O transtorno afetivo bipolar caracteriza-se por uma variação patológica do humor entre esses polos, ou em alguns casos mantendo-se em episódios hipertímicos. O transtorno bipolar, que eu vou chamar aqui de TAB, ele pode ser dividido em dois tipos, baseado na gravidade dos sintomas de hipertimia. O TAB tipo 1, no qual há a presença de episódios maníacos, e o TAB tipo 2, no qual há a presença de episódios hipomaníacos. Mas vamos com calma, já vou explicar esses conceitos. Os critérios diagnósticos do DSM-5 para transtorno bipolar tipo 1 são: critério A, foram atendidos os critérios para pelo menos um episódio maníaco. Critério B, a ocorrência dos episódios maníacos e depressivos maiores não é mais bem explicada por transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno esquizofreniforme, transtorno delirante ou outras psicoses. Já os critérios para o tipo 2, muda-se o critério A para episódio hipomaníaco. Sem segredos, não é? Mas a pergunta é: quais os critérios para um episódio maníaco e hipomaníaco? Vamos começar com a mania. Critério A: um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, e aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetivos ou da energia, com duração mínima de uma semana e presente a maior parte do tempo, quase todos os dias, ou qualquer duração, se necessária hospitalização. Critério B: durante o período de perturbação do humor e aumento da energia ou atividade, 3 ou mais dos seguintes sintomas, 4 se o humor for irritável, estão presentes em grau significativo e representam uma mudança notável do comportamento habitual: grandiosidade ou autoestima inflada, redução da necessidade do sono, mais loquaz ou pressão de fala, fuga de ideias ou experiência subjetiva de pensamentos acelerados, distratibilidade, agitação psicomotora ou aumento da atividade dirigida a objetivos e exposição a riscos. Critério C: a perturbação do humor é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social, profissional, entre outros. Critério D: o episódio não é atribuível a efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. Mas Renan, e se o paciente apresentar esses critérios em uso de antidepressivo? Muito bem. O que o DSM diz? Que um episódio maníaco completo que surge durante o tratamento com antidepressivo, mas que persiste em nível de sinais e sintomas além do efeito desse tratamento, é evidência suficiente para um episódio maníaco e, portanto, para o diagnóstico de TAB tipo 1. Critérios para mania anotados, agora vamos para a hipomania. O que muda? O critério A, em vez de ser uma semana, vão ser 4 dias. O critério C, o episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento que não é característica do indivíduo quando assintomático. Critério D, tal mudança de comportamento ele é observável pelas outras pessoas. O critério E é o que define que a perturbação do humor não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social, profissional, entre outros. E o critério F: o episódio não é atribuível a efeitos fisiológicos de uma substância ou outra condição médica. Beleza? Então, se teve episódio de mania, TAB tipo 1. Hipomania, TAB tipo 2. Alguns especificadores também: gravidade, leve, moderado e grave, e subtipos, com sintomas ansiosos, com características mistas, com ciclagem rápida, com características melancólicas, características atípicas, psicótica, que pode ser congruente ou não com humor, com catatonia, com início periparto e com padrão sazonal, muito parecido com o transtorno depressivo, como a gente já viu.
eu gostaria de fazer algumas notas aqui sobre alguns desses subtipos. Com características mistas. De forma geral, é caracterizado como episódios simultâneos de síndrome depressiva e maníaca, denominados mania mista, mania disfórica ou depressão durante a mania. Não há um consenso sobre a quantidade de sintomas, sendo usado desde a presença de 1 ou mais, 2 ou mais e 3 ou mais sintomas depressivos durante um episódio maníaco. Independente de números, quando sintomas acentuados de ambos os polos interagem, sentimentos de puro desespero e sofrimento psíquico inigualável aparecem. Imagine a impulsividade da mania potencializada pelos sentimentos de sofrimento psíquico da depressão. Isso, por vezes, pode gerar comportamentos incontroláveis, com um grande risco de tentativas de suicídio ou homicida. Outras ações que podem aparecer são quebrar objetos, agredir verbalmente e fisicamente, podem aumentar o uso de substância, uso de cigarro, álcool, cocaína, aumentar sintomas obsessivos compulsivos, se casos presentes no caso, e aumentar a vontade de comer também. Agora a ciclagem rápida. Ciclagem rápida é caracterizada pelo menos 4 episódios de humor dentro de um período de 12 meses. No TAB tipo 1, de 5 a 15% dos pacientes apresentam essa característica. Vamos falar de epidemia agora. A prevalência geral é de aproximadamente 2,4%. Um estudo canadense evidenciou uma prevalência de 0,87% de TAB tipo 1 e 0,67% de TAB tipo 2. Nessa videoaula daremos foco no tipo 1, principalmente na seção de tratamento. Orientamos buscar os materiais complementares caso você esteja procurando informações para TAB tipo 2. A idade média de início é de 30 anos. Menor, do que no transtorno depressivo. De sexo, mais ou menos 1:1. Antigamente, o pessoal acreditava que o transtorno afetivo bipolar era uma doença exclusivamente de episódios, de crises, e que não havia comprometimento de qualquer função no período intercrises. Essa afirmação, infelizmente, não se comprovou verdadeira. Estudos mostraram redução na qualidade de vida, tanto em pacientes sintomáticos quanto em pacientes não sintomáticos, comparados a controles saudáveis. Identificaram prejuízo nas esferas física, sono, humor, cognição, lazer, vida social, espiritualidade, vida financeira, vida familiar, autoestima, independência, identidade, trabalho e educação. Os indivíduos que mais apresentaram perdas foram os com sintomas depressivos proeminentes, naqueles com mais episódios e que duravam mais tempo e naqueles com menor cognição. O diagnóstico diferencial deve abranger doenças clínicas, como disfunções de suprarrenal e tiroidiana, induzida por substância, doenças neurológicas, como tumores cerebrais, síndromes demenciais e eventos vasculares, e transtornos mentais outros, esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, transtorno de personalidade, destacando o cluster B, e depressão unipolar. Gostaria de lembrar que a gente destacou na aula de depressão algumas diferenças entre a depressão bipolar e unipolar que podem guiar o diagnóstico. Esses são os diagnósticos diferenciais de forma geral que a gente precisa se preocupar no momento que a gente identifica um paciente com características para o diagnóstico de TAB tipo 1, tipo 2. Qual que é o curso dessa doença? O TAB possui um curso heterogêneo. De forma geral, o primeiro episódio é depressivo, 75% das mulheres e 67% dos homens. A maioria dos pacientes vai experimentar tanto episódios depressivos quanto maníacos, embora de 10 a 20% só tenham episódios maníacos. O risco de recorrência aumenta com o número de episódios anteriores, por isso é importante a manutenção. Além disso, os dados que examinam o efeito dos episódios no curso da doença mostram que o número de episódios anteriores está associado ao aumento da duração e gravidade sintomática dos episódios subsequentes. Além disso, o número de episódios está associado a um limiar diminuído para o desenvolvimento de outros episódios e a um risco aumentado de demência a longo prazo. E prognóstico? De forma geral, o prognóstico do TAB tipo 1 é pior do que do transtorno depressivo. Mas lembrando, há uma heterogeneidade gritante na evolução do transtorno. Para vocês terem noção, aproximadamente 7% não apresenta recorrência após um primeiro episódio. 45% tem mais de um episódio. E 30 a 40% evoluem para um transtorno crônico. Um outro estudo mostrou algo parecido,
que 1/3 dos pacientes diagnosticados desenvolve um declínio social significativo e sintomas crônicos. É lógico que há alguns fatores que indicam um pior prognóstico, então fique atento a eles. Situação ocupacional pré-mórbida insatisfatória, dependência de álcool, presença de psicose. Lembre que 50% das manias apresentam uma psicose associada, manifestações depressivas entre os episódios e o gênero masculino. Já para bom prognóstico, uma curta duração dos episódios maníacos, idade de início avançada, poucos pensamentos suicidas e poucos problemas psiquiátricos ou clínicos indicam esse caminho. Então, de forma geral, você sabe fazer o diagnóstico, entendeu mais ou menos o curso da doença, o prognóstico e tratar. É sempre bom se perguntar qual que é o objetivo do tratamento. A gente pode dizer que depende da fase. Evidentemente, em uma fase maníaca aguda, por exemplo, seu objetivo vai ser a remissão dos sintomas. Porém, tão importante quanto, na fase de manutenção, a gente deve se concentrar em auxiliar o paciente a retomar suas atividades de vida com boa qualidade e evitar recaídas. Lembre-se que a cada recaída, o prognóstico piora. Embora a farmacoterapia tenha um papel importante para o tratamento bem-sucedido do TAB, intervenções psicossociais são extremamente úteis no manejo do caso. Elas possuem destaque ainda maior nos episódios depressivos agudos, bem como na manutenção do tratamento. Já na mania aguda, não há recomendações para intervenções psicossociais específicas. Há uma gama de intervenções e indicações específicas, então eu oriento buscar mais informações nos materiais complementares, beleza? Em geral, a oferta de psicoeducação a todos os pacientes e familiares se recomenda a prevenção de recaídas, principalmente no início da doença, quando a família ou o paciente não está entendendo o que está acontecendo. Então vamos falar agora da psicofarmacoterapia. Eu vou tentar ser sucinto para não ficar cansativo, tá? A gente vai usar como base o CAMAT 2018. Eu peço que vocês deem uma olhada na maneira que eles hierarquizam as escolhas de tratamento. Está no começo do artigo. É bem interessante tirar uma visão crítica na hora de você usar as sugestões deles. Bora lá? Vamos dividir conforme as fases, então. Mania aguda, depressão aguda e tratamento na manutenção. Então, mania aguda. Primeiro passo, avaliação do caso. Inicialmente, você vai avaliar os riscos. Comportamento agressivo, violência, ameaça à segurança de terceiros, se há risco de suicídio, especialmente naqueles pacientes com características mistas, lembram? Grau de percepção e capacidade de aderir ao tratamento, comorbidades e disponibilidade de uma rede de suporte. A partir daí, você já tem dicas para o encaminhamento. Se vai internar, se não vai internar e qual a escolha medicamentosa a fazer. Além disso, faça uma avaliação clínica com exame físico, se o paciente colaborar, é óbvio, e exames laboratoriais. E depois, em um segundo tempo, talvez, recolha informações do histórico do paciente. Passo 2. Então, iniciar a terapia. Eis aqui o ranking do CAMAT para mania aguda. Vamos primeiro colocar uns pingos nos is aqui. A monoterapia e a terapia combinada, elas são listadas separadamente como primeira linha. Vocês estão vendo aqui? Mas isso não significa que todos os agentes de monoterapia devem ser experimentados antes de se considerar uma terapia combinada. O que o CAMAT sugere? Que um médico assistente tome essa decisão. Normalmente ela é baseada na rapidez da resposta necessária. Se você quer uma rapidez na remissão dos sintomas, use a combinada. Agora, se você tem um tempo, dê preferência à monoterapia, pensando em efeitos colaterais e tolerabilidade. Outros fatores que ajudam na escolha é a história prévia de resposta, preocupações de tolerabilidade com a combinação, vontade do paciente de fazer terapia combinada ou não. Beleza, Renan, avaliei aqui meu paciente e decidi se eu vou entrar com monoterapia ou combinado. Quanto tempo eu espero para avaliar a eficácia e tolerabilidade? O CAMAT sugere de 1 a 2 semanas. Renan, qual que é a chance desse paciente responder à primeira terapia que eu instituí? Para você ter noção, os estudos mostraram que cerca de 50% dos pacientes apresentam melhora com a primeira monoterapia instituída no tempo de 3 a 4 semanas. Uma notícia boa, né? Eu não vou ficar lendo a tabela aqui, dado por dado, né? Mas o CAMAT ele orienta a utilizar nessa ordem. Talvez uma pergunta que fique é qual litemia utilizar. Eles orientam de 0,8 a 1,2. Beleza? Passo 3. Troca ou associação com uma nova medicação de primeira linha. Então, se uma terapia com uma medicação ou uma combinação de primeira linha
em doses ótimas não surtiu efeito ou não foi tolerado, o próximo passo é a troca ou adicionar um novo medicamento de primeira linha, sem segredos. Passo 4. Troca ou associação com uma medicação de segunda linha. Se caso nenhuma medicação de primeira linha funcionou, você tem as opções da segunda linha. Veja que a carbamazepina, olanzapina, ziprasidona e aldol também têm evidência de nível 1 para eficácia, mas eles foram rebaixados para a segunda linha pelos seus riscos de segurança e tolerabilidade. A ECT também está na segunda linha, podem ver aqui. Passo 5. Nesse ponto você tem a opção de associar ou trocar por uma medicação de terceira linha. Os agentes recomendados como terceira linha para o tratamento de mania aguda estão nessa tabela aqui. Agora uma coisa interessante. O Camachi diz que há algumas características clínicas que auxiliam na escolha do tratamento, como, por exemplo, pacientes que apresentam sintomas mistos. Os sintomas depressivos eles coexistem ao lado da mania em 10 a 30% dos casos. As características mistas são indicativos de um curso mais grave e incapacitante, além de uma maior taxa de suicídio, como a gente já conversou. As evidências apoiam o uso preferencial de ácido valproico nesses casos, ou de antipsicóticos atípicos. Na verdade, a terapia combinada frequentemente é necessária. Agora, mania com sintomas psicóticos. Embora não haja evidências para melhor resposta daquele ou desse tratamento, a experiência clínica sugere que a terapia combinada seja mais indicada, ou seja, lítio ou valproato associado a um antipsicótico atípico. Ciclagem rápida. Frequentemente está associado com doenças clínicas como hipotiroidismo, uso de substância e o uso de antidepressivo associado a um quadro de transtorno afetivo bipolar. E, infelizmente, não há evidência nenhuma de uma terapia superior nesses casos. Depressão bipolar. E aí, como tratar? Passo 1. Como já dito, avaliação do caso. Nada muito diferente da mania aguda. Apenas lembre-se que as medidas psicossociais têm maior impacto em depressão do que nos quadros de mania, por exemplo. Então não abra mão desses instrumentos na hora de tratar uma depressão bipolar. Passo 2. Inicie uma terapia. Eis aqui o ranking do Camachi para depressão. Da mesma forma, na mania, o Camachi ele sugere manter a litemia nos casos de depressão bipolar entre 0,8 e 1,2. Para a lamotrigina, o alvo deve ser no mínimo 200 mg por dia. Agora uma dúvida. Qual a dose de quetiapina que eu uso? Já que os ensaios clínicos eles não mostraram diferença na eficácia entre doses diárias de 300 mg e de 600, o Camachi ele sugere uma dose-alvo então de 300 mg por dia inicialmente. Passo 3. Trocar ou associar por uma medicação de primeira linha. Se então após 2 semanas você não encontrou resposta, há a possibilidade de você trocar por um agente de primeira linha novamente. Todas as opções de primeira linha devem ser tentadas em doses adequadas por um período de tempo adequado, antes de você considerar as opções de segunda linha como uma estratégia complementar ou de troca. Isso daí então dá início ao passo 4. Trocar ou associar com uma medicação de segunda linha. Como já dito, se nada da primeira linha funcionou, aí você pode tentar essas medicações da segunda linha. Nessa seção, a gente vai encontrar os antidepressivos. Eles estão representados pelos inibidores seletivos e pela bupropiona. Sempre bom dizer que nos casos de depressão bipolar, o uso de antidepressivo sempre deve ser associado a um estabilizador de humor, sendo proscrito em monoterapia. Se nenhuma segunda linha der certo ainda, então você pode tentar a terceira linha de tratamento. Passo 5, então, troca ou associação com uma medicação de terceira linha. Eles estão presentes aí na tela, não vou meter a cada um. Tranquilo? Agora tratamento de manutenção. Acho que uma pergunta que você pode me fazer é: Renan, eu devo manter o tratamento após a remissão dos sintomas por quanto tempo? Olha esses dados. Com o tratamento, 19 a 25% dos pacientes experimentam uma recorrência a cada ano. E os pacientes que não estão tratando ou que estão tomando placebo apresentam 23 a 40% de chance de uma recorrência no próximo ano. Ou seja, não é porque está tomando o remédio que não recorrerá e não é porque não tomou o remédio que vai apresentar uma crise. Os fatores de risco para recorrência incluem menor idade de início, características psicóticas, ciclagem rápida,
maior número de episódios anteriores e mais frequentes, ansiedade comórbida e uso de substância comórbido. Os sintomas persistentes também aumentam o risco de episódios subsequentes de humor. É importante se atentar que a disponibilidade de apoio psicossocial e os níveis mais baixos de estresse agem como um protetor à recorrência. Devido a essa grande chance de recorrência, é indicado manter o tratamento a longo prazo. Então, para manutenção, passo 1, como sempre, é para avaliar o caso. Veja que muitos agentes recomendados para o tratamento de episódios maníacos ou depressivos agudos têm eficácia na manutenção. Então, geralmente, os medicamentos que se mostraram eficazes na fase aguda devem continuar durante a fase de manutenção. No entanto, existem exceções. Por exemplo, o uso de antidepressivo. A longo prazo, o uso de antidepressivo não é recomendado, especialmente à luz das preocupações sobre um risco potencial de virada maníaca ou hipomaníaca. Contudo, à exceção da exceção, em alguns subgrupos de pacientes que responderam ao tratamento combinado com antidepressivo e que ficaram estáveis, evidências preliminares sugerem que a retirada desse antidepressivo pode contribuir para uma desestabilização. Mas e o antipsicótico? Há evidências de que o risco de recorrência é reduzido quando o antipsicótico é combinado com lítio ou valproato. Quando uma terapia combinada de um antipsicótico atípico com lítio ou valproato foi usada para tratar a mania aguda, a continuação do antipsicótico atípico nos primeiros 6 meses após a resposta ofereceu benefício claro na redução do risco de recorrência dos episódios de humor. Depois desses 6 meses, os benefícios permanecem incertos. Então, o que eles aconselham? Que os médicos reavaliem os riscos e benefícios após 6 meses, para determinar então se a terapia combinada de manutenção vai ser mantida ou se você retira o antipsicótico e mantém apenas o estabilizador de humor. Passo 2. Você pode iniciar ou otimizar a terapia. O passo 2, então, é manter, iniciar ou otimizar a terapia que ele estava utilizando no pós-crise. O passo 3 é associar ou trocar por um outro medicamento de primeira linha. No passo 4, após você tentar as medicações de primeira linha, é possível associar ou trocar por um medicamento de segunda linha. E no passo 5, após você tentar todas as medicações de primeira linha e segunda linha, associar ou trocar para um medicamento de terceira linha. Beleza? Acho que sem segredo. Sei que foi bastante coisa, por isso volte aqui com calma depois e reveja todos esses tópicos e tabelas que eu coloquei aqui na aula. Gostaria de salientar que a gente discutiu o CAMAT. Há outros protocolos que podem ser usados, mas não foge muito disso, beleza? Use tudo de forma consciente, sem automatismo ou falta de crítica ou opinião. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Boa psiquiatria para vocês.